Só um momento que ainda não começou. Agora sim. Muito bem, então estaremos hoje na aula de compiladores trabalhando com as seções 4.1 e 4.2. Então, nós teremos o primeiro horário e o segundo horário. Tá? Muito bem. Muito bem, então é a nossa aula 11. Nessa nossa aula 11, então, estaremos falando sobre a geração do código intermediário. Então, nós já trabalhamos nas sessões anteriores a informação sobre a questão da parte da primeira fase, né, do compilador. No caso, a primeira fase do compilador, que é a fase de análise. Então, isso aí nós encerramos na outra aula, né? A unidade 3.3 trabalhou com essa questão ainda na análise da fase de análise. E nessa sessão aqui iniciamos já a fase de síntese. A fase de síntese, então, ela estará contemplando o código, geração do código intermediário, a otimização do código intermediário e a geração do código alvo, né, para já rodar o código final, o código alvo, que já estará rodando no hardware, né? Esse conceito, então, do código intermediário, ele está vinculado a tentarmos fazer com que seja criada uma especificação da linguagem que atenda a algumas características, principalmente de facilitar que esse código intermediário possa ser convertido para um compilador específico, né, para o código-alvo objetivo. Então, aqui fala o seguinte, né, que antigamente, né, os nossos compiladores, eles eram gerados, a maioria deles, né, eram gerados para que fossem específicos para uma plataforma. Quando se fala uma plataforma, tem um conceito em que estaremos desenvolvendo um compilador que atenda a uma característica específica. Nesse sentido, que este compilador, para que atendamos a diversas plataformas existentes hoje em dia, né, temos que criar um compilador para cada uma dessas plataformas. Criar um compilador completo para cada uma dessas plataformas. E quando nós trabalhamos, então, com o conceito de gerarmos o código intermediário, então é possível que o nosso compilador gere um código intermediário único e por esse código tenhamos apenas que desenvolver a parte, podemos criar o código intermediário e a otimização desse código intermediário. E a última fase de transformar esse código em código executável no computador de destino, na plataforma de destino, aí nesse sentido, trabalharmos com um compilador mais simples, ou seja, só transformarmos esse código intermediário otimizado para a linguagem máquina. Então, facilita o desenvolvimento. Então, basicamente, como estamos trabalhando hoje em dia, usamos até nessa disciplina a linguagem Java. A linguagem Java traz este conceito de estarmos codificando, né, criando o Java, meu compilador Java cria um código intermediário e desse código intermediário ele é passado para a máquina virtual Java, né, que fará com que transforme para o código-alvo, né, o código que estará sendo executado no hardware que está ali alocado. Então existe uma máquina virtual que ela recebe então esse código intermediário, que é um código padrão, né? Não importa se a pessoa está fazendo uma plataforma Linux, Unix, Windows, Mac, ele vai estar este código. E este código gerado, o mesmo código intermediário gerado em todas as plataformas, quando repassado à máquina virtual, essa máquina virtual vai transformar aquele código intermediário em código objetivo, né, código final, código-alvo,
do hardware que está ali disponível, da arquitetura que estará executando essa aplicação. Então, nesse sentido, só para que possamos nos informar aqui certo onde estamos, então podemos considerar, temos a fase de análise, como eu já falei anteriormente, e a fase de síntese. As duas fases, elas estarão aí acessando e modificando recursos disponíveis na tabela de símbolo. Então, na fase de análise, a característica principal da análise é identificar se a gramática está atendendo aos requisitos, se os tokens, né, que foram estabelecidos ali fazem parte da linguagem, e também, em último momento, a análise semântica, implementar aí, via a árvore sintática anotada, né, ou decorada, a possibilidade de estarmos também inserindo na tabela de símbolos o tipo primitivo daquela variável, para que possamos, por este analisador semântico, identificarmos se estamos ou não, né, obtendo aí a semântica correta. A semântica correta, se eu declarei uma variável do tipo inteiro, eu não poderei armazenar nesta variável um valor que não seja inteiro. Então, nesse sentido, a analisador semântico estará trabalhando nesse contexto, identificar se o que estou trabalhando com esta variável faz parte do que foi declarado ou do que está sendo envolvido nesta variável. E na fase de síntese, como nós estamos ali na primeira fase, na geração do código intermediário. Depois da geração do código intermediário, nós temos a geração do código otimizado. Então, pegaremos, né, da ideia que o código intermediário ele poderá ser melhorado. Nós vamos usar isso aí, um recurso, um outro software que fará isso para a gente. Vocês verão como isso estará funcionando. E aqui, naquele momento ali de geração do código-alvo, aí sim entraria no contexto, por exemplo, da nossa linguagem, né? Ali entraria o nossa máquina virtual Java, que ele ali receberia o código intermediário para que ele possa estar executando e criando esse executável para uma plataforma específica. Muito bem, vamos continuar. Então, mais uma consideração aqui para vocês, referente ao que é o front-end, né, o front-end do nosso compilador, que é a fase de análise. No front-end, vocês deverão lembrar que estará pertencendo ali a fase de análise. A fase de análise ela é composta por três analisadores, né? Analisador léxico, sintático e semântico. E na parte do nosso back-end, aí sim no back-end, que estaremos observando aí a fase de síntese, que é a geração do código intermediário, otimização do código e a geração do código alvo. Então, nesses três critérios aí, nas três partes, né, faz parte, então, a fase de síntese. Já estamos aí nesse momento trabalhando já próximo ao hardware, né? Então, já estamos trabalhando próximo à linguagem de máquina e, nesse sentido, existe umas características que, em alguns contextos, parece que nos facilita, mas veremos depois que é um código um pouco mais diferente, identificado com bastante numeração, né? E alguns nomes não muito comuns. Muito bem. Então, aí, como eu mencionei já no início, né, falando sobre a vantagem de trabalharmos com o código intermediário, é que podemos escrever um compilador que estará lendo da análise sintática, ou seja, proveniente da fase de análise, transformarmos em um código mais, não de máquina real, não roda diretamente no computador, mas podemos padronizar que a partir daquele contexto, daquele código intermediário e depois da otimização do mesmo, possamos implementar apenas o que estará vinculado ao hardware. Então, eu posso criar um compilador que terá uma fase de análise, contemplando análise léxica, sintática e semântica. E na fase de síntese, trabalhando com geração de código intermediário e utilização de código, um compilador único, que estará rodando em qualquer plataforma, né? E modificaremos apenas o final, ou seja, a parte na qual estaremos criando especificamente para um hardware, para uma arquitetura, aí sim trabalharmos de forma específica apenas nessa fase, na última ali, do código-alvo,
trabalharmos para hardwares específicos. Então, isso facilitaria o nosso trabalho, tá? Basicamente é isso que estamos mencionando aqui, né? Que o processo é altamente complexo, se fôssemos, né, no caso, desenvolver um compilador apenas para uma arquitetura específica. Então, a escolha do código intermediário é muito importante. E, nesse sentido, quais seriam o que deve ser garantido quando se pensa em criar um código intermediário, né? Então, temos que ter aqui a facilidade na tradução da linguagem-fonte, ou seja, da linguagem de alto nível, que possivelmente foi representada pela gramática de vocês. Então, a geração do código intermediário deverá ter facilidade nessa conversão. Em seguida, facilidade também, uma boa padronização para que essa representação intermediária possa ser aplicada mais facilmente para o código marketing. E no último ali, e tenha também uma boa otimização. Otimização, nesse sentido, quando a gente fala otimização, até mesmo caso o próprio desenvolvedor do sistema, um exemplo clássico, né, tenha criado, por exemplo, uma variável. E essa variável não foi usada em momento algum do código. Então, na fase de otimização, se o seu compilador for bem apto para que organize o código e otimize, estará analisando até se as variáveis declaradas estão sendo usadas em algum ponto. Então, nesse sentido, retirar o que não está sendo utilizado do código para otimizá-lo. Como também até remover comentários, né? Comentários também não é necessário que os comentários façam parte do código final. Então, comentários também devem ser removidos. Quanto mais, então, ajustes possam ser definidos na otimização do código, melhor será. Tá? Então, são dois exemplos aí de, por exemplo, no caso, vinculando tanto a comentários quanto a variáveis não utilizadas. Mas aí entra também o contexto de classes que não são utilizadas, métodos declarados também não utilizados. Então, essa análise toda faz parte da otimização. Então, esses 3 critérios devem ser observados e devem ser atendidos, né? Para que tenhamos aí uma boa garantia de um código intermediário bem gerado. Muito bem. Existem, então, basicamente 3 formas básicas da representação intermediária. Nós temos as árvores sintáticas abstratas, a notação pós-fixa e o código de 3 endereços. Então, são essas 3 formas básicas que podemos representar o código intermediário, né? Então, a árvore sintática abstrata. Esse conceito aqui de árvore abstrata, devemos levar em consideração uma estrutura de dados que nós vimos, acho que fizemos já exemplos em nossas aulas, sobre a tabela hash. Aqui também temos que ter o conceito de estarmos usando uma tabela hash para que possamos identificar os nossos registros da árvore, né? A árvore de derivação. Então, lembrando, a árvore de derivação ela tem um índice, né? Ela estará armazenando, então, um token, um lexema, um tipo de dados e um ponteiro que apontará para o próximo nó. Caso seja um nó, não seja um nó folha, né? Seja uma raiz. Então, aqui nós temos a representação de uma árvore derivada, aqui uma árvore normal, aqui, conforme essa gramática, essa árvore aqui é uma árvore gerada pela gramática. Esta outra árvore anotada, ou seja, aqui já serão exibidas características de qual tipo de dado estamos trabalhando em nossas variáveis. Então, nesse sentido, aqui podemos considerar que estejamos fazendo análise semântica. E neste último item aqui, já na área sintática abstrata. Aqui sim usarmos o contexto de estarmos derivando a nossa árvore para que possamos realizar, nesse sentido aqui, até existe um exemplo de uma equação aqui, uma pequena equação, que com a leitura desta árvore possamos obter aquela notação pós-fixa. A pós-fixa ali, você observe que a equação lida daquela forma ali da sentença como estava, e na notação pós-fixa nós podemos colocar esta visão uma estrutura de pilha, ou de pilha mesmo, ou de fila, e nas quais podemos estar processando esta equação sem a necessidade do uso de parênteses. Tá? Então, muito bem, na árvore abstrata, nós teremos uma árvore na qual, conforme a leitura que fizermos nela, poderemos teremos aí, no caso, como a sentença será executada numa notação pós-fixa.
Então, nós temos aqui a notação pós-fixa, que é o próximo item a ser trabalhado, né? Só um detalhe aqui, essa parte da leitura da árvore aqui, todos estão enxergando bem? Vocês estão achando que a internet está boa? Como é que está aqui Não, tá a tranquilo. visualização? Tá Pra mim tudo tá bem, tranquilo. né? Só um momentinho aqui, eu vou só mostrar, abrir o livro de vocês, que tem um item aqui que não está no nosso material, mas é importante que vocês vejam também. Só um momento, está abrindo aqui. Quando a gente fala, então, na notação da árvore abstrata, existe um conceito aqui da leitura da árvore, aqui, ó. Estão vendo já o livro de vocês, né? Ainda não apareceu para mim, mas esperar um pouco. Ainda não apareceu? Tá, já deve... Agora sim, apareceu. Já vai aparecer. Ah, ok. Um momento. Então, muito bem. Todos já estão vendo, né? Então, aqui, se nós olharmos aqui, aqui foi retirado no material de vocês para estar naquele slide. Aqui menciona o seguinte, que essa árvore aqui, a leitura dela, então, existem algoritmos que nós consideramos para que possamos ler uma árvore. A leitura da árvore, então, ela poderá ser classificada, né, basicamente de 3 formas. A leitura dela poderá ser feita em pré-ordem, pós-ordem e em ordem. Essas leituras das árvores fará com que nós estejamos ordenando como que o algoritmo estará percorrendo os nós dessa árvore. Tá? Então, quando a gente fala que esta árvore aqui, sintática abstrata, para que ela possa gerar notação pós-fixa, em que estejamos organizando os nossos tokens para o cálculo, e que não precisamos usar aqui parênteses, nós estaremos lendo essa árvore na ordem pós-ordem. Ela é percorrida de forma pós-ordem. Essa situação, então, de percorrer em pós-ordem, ou em ordem, ou pré-ordem, então, é um algoritmo. Como o algoritmo deve ler uma árvore, né? Lembrando que a árvore, ela é uma estrutura de dados utilizada para que façamos a ordenação de informações, principalmente, e que tenhamos velocidade quando precisamos consultar dados, se eles estiverem organizados em uma forma de árvores, né? Então, essa estrutura de árvore, nós temos este nó aqui, ele tem, então, a informação que está armazenada dele, a informação do token, do lexema, do tipo de dados, e em seguida, temos aqui a parte do nó, em qual nó ele está apontando. No caso, este nó aqui não está apontando para o local algum. Agora, este nó aqui aponta para 2 situações, tanto para o x quanto para o igual. Esse igual aqui apontará para x, e o x, para o mais, né? E o mais estará apontando para o A ou para o B. Então, a forma de leitura desta árvore gera esta informação pós-fixa. Então, a leitura pós-ordem. Essa estrutura de dados, eu não sei se vocês já viram no curso de vocês, eu acho que vocês não viram ainda a estrutura, essa forma de ler árvores, né? Correto? Já viram ou não viram? Eu não vi não, professor. Não, né? Eu não. Então, aqui você... Ah, não viram. Vocês estão vendo aqui uma árvore? Agora eu fiz aqui tem uma imagem de uma árvore. Esta árvore aqui, ela está aqui descrita como devemos considerar a leitura dela em pré-ordem, pós-ordem e em ordem. Observe que eu coloquei aqui uma pequena dica, né, de como temos que ler essa árvore. Então, observe que a árvore, se vocês observarem, ó, nós temos um nó raiz. O nó à esquerda, ele é sempre menor que o nó raiz. Então, o nó à esquerda é sempre menor que o nó raiz. Né? Isso. Exato. A árvore, né, na computação, a gente lê ela de cabeça para baixo. Então, a raiz fica no topo. É estranho, né? Mas a raiz fica aqui. E os nossos folhas ficam nas suas extremidades. Então, nesse sentido, essa árvore aqui já está balanceada, está bem organizada, né? Eu falo organizada porque, observe que o nó raiz 8, quem está à esquerda dele, esse nó à esquerda, é menor que o nó raiz. E o nó à direita é maior
que o nó raiz. E se nós olharmos aqui, está já todo coerente, né? Quem está à esquerda é menor que o raiz, quem está à direita é maior que o raiz. Se nós fôssemos procurar nessa árvore aqui, essa árvore nós podemos considerar como se fosse um vetor, né? Uma linha de vários dados. Eu desejasse achar o número 10 aqui, a minha leitura passaria pelo 8, né? Aí, nosso algoritmo poderia perguntar, o 10 é menor ou é maior que esse número 8? Aí, lógico que vai comparar, vai ver que o 10 é maior. Então, passaria para a direita. Na direita aqui, meu algoritmo poderia perguntar, este nó 10 é maior ou menor que o 18? Menor. Então, eu passo e vejo o 10 aqui. Então, observem que numa consulta, se eu tivesse um vetor desta forma aqui, 1, 3, 2... Não, vamos fazer... Podemos 2, 4... Isso não está em ordem, tá? Legal, vamos colocar em ordem. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 23, 21. Opa. 21 e 23. Então, se eu procurasse o número 10 aqui, no algoritmo normal, eu teria que ler o 1, leria o 2, ia comparando. O 3 ia ser comparado, 4 também compararia, né? Estaria comparando 1 a 1. Então, a cada passagem dessa, eu teria que comparar. Eu estou querendo achar o número 10 nessa relação. Aí, até chegar ao número 10, eu verifiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Na 7ª iteração do meu algoritmo, eu achei o número 10. Então, o número 10 está aqui, eu localizei. Então, eu tive que fazer 7 iterações. 1, 2, 3, 4, 5... Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 iterações. Se eu usasse uma estrutura em árvore, primeiro, verifico se o 10, estou procurando o número 10, se o 10 é maior ou menor que 8. Então, meu algoritmo já olhou o 10, é maior. Então, se é maior, eu vou seguir para a direita. Eu verifico se o 10 é menor ou maior que este nó aqui, o 18. É menor, então eu sigo para a direita. Para a esquerda, desculpa, como é menor. Achei o número 10? Achei. Então, eu fiz aqui, neste exemplo de uma árvore, eu fiz 3 interações e obtive o resultado. Então, organizar o código nessa estrutura de árvore traz este benefício de estarmos considerando aí a possibilidade da organização do código e fazendo com que a consulta seja mais rápida, tá? Então, esse seria aquela questão de otimização que fala, né? Otimizar o código, seria alguma coisa nesse sentido? Não, a otimização do código vocês verão daqui a pouquinho, tá? Aquela otimização usa também alguns recursos de complexidade de algoritmos, mas ali nós veremos daqui a pouquinho um exemplo mais claro sobre essa otimização vinculada a compiladores que será aplicada. Aqui é mais uma estrutura de dados que estou mostrando a árvore, por que trabalhar em árvore? Para buscas e consultas locais, isso traz um ótimo benefício. Tá? Muito bem. Então, nosso objetivo aqui, vou só desmarcar aqui o que eu fiz aqui do vermelho, porque nós temos aqui, neste exemplo aqui, estarmos observando esta leitura da árvore em pré-ordem, pós-ordem e em ordem. Só um momentinho aqui. Só um momento. Muito bem. Então, a leitura aqui, então essa leitura que nossa árvore foi feita lá uma árvore sintática abstrata, nós podemos gerar então uma notação pós-fixa fazendo uma leitura pós-ordem. Mas essa leitura, então, como é que funciona? O algoritmo em si ele tem que seguir este critério aqui.
Então, quando nós vemos esse critério aqui, por exemplo, em pré-ordem, a primeira verificação deste nosso algoritmo, então imagine que nós temos um algoritmo aqui que fará a leitura desta árvore. Tá? Então, na leitura pré-ordem, eu tenho que primeiro olhar a raiz, esquerda e direita. Então, se eu tivesse um algoritmo aqui e fosse ler esta árvore, ler todinha essa árvore, eu teria que seguir, então, raiz, esquerda, direita. Então, vamos fazer aqui a leitura. Então, por exemplo, a leitura iniciaria com a raiz. Todos sabem que a raiz aqui é o número 8, correto? Sim. Sim, pessoal. Alguém Isso mesmo. discorda? Não, a raiz é 8. Temos a raiz, 8. Nosso algoritmo, então, leu 8. Aí ele vai ler esquerda, direita. Quem está à esquerda de 8? 4. 4. Só que 4, que está à esquerda, é uma raiz também. Toda vez que a gente encontra uma raiz, nós temos que... devemos, então, reiniciar o processo. Então, achei a raiz 8, coloquei. Quando eu vim para a esquerda, minha esquerda aqui é uma nova raiz. Então, eu reinicializo o processo. O algoritmo tem que reinicializar. Então, o algoritmo viu aqui o número 4. Então, agora ele transformou em raiz. Então, eu comecei a ler de novo. Raiz, 4. E eu vou olhar à esquerda do 4, 2. No caso, 2 é outra raiz. Eu tenho que reinicializar o algoritmo. Então, novamente, eu leio raiz, 2. Entendi. Olho à esquerda. O que é a esquerda? É 1. 1 é raiz? Não é raiz. 1 já é um nó folha. Então, eu leio ele é a esquerda. Em seguida, eu vou ler direita. Direita aqui é quem? É 3. 3 não é raiz, é uma folha. Então, li o 3. Muito bem. Então, esta parte de baixo já foi lida. Eu estou agora aqui. Esse daqui foi o esquerda. Nós já lemos ele aqui. Ele está aqui, o número 2. Então, ele é o esquerda. Automaticamente, eu vou ler o direito, que é o 5. 5 não é raiz, é uma folha. Eu vou colocar o 5 aqui. Voltei aqui para o 4. Então, voltei como se eu estivesse nesse ponto aqui, lendo a esquerda. 4. Está aqui, já foi lido. Depois de ler a esquerda, eu vou para a direita. A direita é o 18. Só que o 18 aqui em questão é um nó raiz. Então, eu tenho que reinicializar o processo. Então, eu vou raiz de novo, 18. Esquerda. Esquerda é o 10. 10 não é raiz, é um nó folha. Então, ficamos 10 aqui. Perfeito. Aí eu olho a direita. A direita é o 23. Só que o 23 também é um nó raiz. Porque ele tem um nó que está sendo gerado por ele, né? Então, nesse sentido, eu volto novamente a ler essa estrutura. Então, aqui é a raiz, 23. E o nó à esquerda, 21. Aqui não tem nó à direita e encerramos a leitura da árvore. Então, esta leitura aqui da árvore é a leitura pré-ordem, seguindo raiz, esquerda, direita. Muito bem. Agora, eu vou fazer a leitura pós-ordem, que gerou aquela anotação ali pós-fixa para a gente. Vou só minimizar aqui um pouquinho, né? Diminuir o meu zoom, para vocês verem a árvore. Deixa eu só tirar essa informação aqui. Não complica. Nada aqui. Muito bem. Então, vou ler aqui em pós-ordem. Pós-ordem, eu tenho que ler o quê? Esquerda, direita, raiz. E raiz. Então, isso. Nessa leitura pós-ordem, eu tenho que olhar quem está à esquerda, que seja nó folha. Esse aqui está à esquerda, não é nó folha. Está à esquerda, não é nó folha. Esquerda, 1 é um nó folha. Então, o primeiro a ser lido aqui é 1. 1 já está lido aqui. Em seguida, o algoritmo tem que ler o que está à direita, que é o 3. Beleza, está lendo o 3 ali. Em seguida, ele tem que ler a raiz, 2. Muito bem, chegamos no 2. O 2 é o esquerda desses nós aqui. Então, se nós lermos aqui, então, 2, 5 e 4. Esquerda, direita, raiz. Esquerda, direita e raiz. Agora, esquerda, direita. Opa, só que direita aqui ele é um nó raiz. Eu tenho que reinicializar o processo. Então, eu tenho que ler esquerda de novo. Quem é a esquerda? 10. Direita é o 23. Só que o 23 também é
um nó que é a raiz. Então, a esquerda, reinicializa o processo. Então, a esquerda de novo, 21. Não temos nada à direita, raiz, que é o 23. 23 aqui é a leitura à direita, né? Então, eu leio raiz agora, 18. Ele é 18, é a direita. Agora, o próximo nó a ser visto é a raiz. Foi. Observe que nesta pós-ordem aqui, o último nó que estará sendo atribuído, né? O último nó a ser visitado é o nó raiz. Então, o nó raiz, neste tipo de leitura, é o último nó a ser visitado. Muito bem. E na notação em ordem agora, nessa notação aqui, eu vou ler primeiro a esquerda, raiz e direita. Então, mesma situação, vamos começar à esquerda aqui. Então, o primeiro nó é 1, à esquerda. Em seguida, veremos o nó raiz, 2. Depois, nó à direita. Ok? Reinicializamos. Agora, vamos no 2. O 2 já está aqui. Depois, raiz, 4. 4. Depois, direita, 5. Muito bem. Então, já fizemos aqui 4. Desculpem. Estamos aqui à direita, que é o 5. Muito bem. Estamos aqui. Vamos voltar para a esquerda. Quem que é a esquerda? 4. 4 já foi. Raiz, 8. Direita é o 18. Só que o 18 é o nó raiz. Eu tenho que reinicializar o meu algoritmo. Então, eu tenho que olhar à esquerda. Então, ficou 10. Em seguida, raiz, 18. Depois, à direita, 23. 23 é o nó raiz. Então, eu tenho que reinicializar. Olha primeiro novamente. Esquerda, 21. Raiz, 23. E se tivéssemos aqui o lançamento à direita, apareceria. Qual é a característica do em ordem? Observem que, se eu fizer a leitura do algoritmo desta árvore em ordem, os nós serão visitados e ficará ordenado o resultado de cada nó. Observe que estamos aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21 e 23. Então, ficou todo organizado e ordenado a sequência de nós desta nossa árvore. Tá? Então, essa é a característica do em ordem. Então, pré-ordem, o primeiro nó a ser visitado é o nó raiz. E o último nó que ficou aqui, ficou o nó à direita, seria o último nó à direita, mas como não tem, ficou esse nó à esquerda aqui. No pós-ordem, é a mesma situação, né? Aliás, desculpa, é a situação inversa. Ele inicia à esquerda aqui, só que o último nó a ser visitado será o nó raiz. E o em ordem, o resultado do algoritmo em ordem, para você saber se está correto ou não, esse é bem simples, né? É só deixar a árvore ordenada em sua sequência cronológica da numeração. Isso indica que ele já está em ordem. Muito bem. Esta forma de leitura de uma árvore é que é aplicada na nossa árvore sintática abstrata, para que possamos ter uma notação pós-fixa. Tá? A notação pós-fixa, vamos voltar aqui para o material só para que vocês agora que já sabem como funciona a leitura da árvore. Então, se nós fôssemos aqui ler esta árvore, então nós estamos lendo ela em pós-ordem. Pós-ordem, para que vocês possam relembrar, é esquerda, direita, raiz. Pós-ordem. Isso. Então, se formos ler assim, este é o atributo raiz. Tá? Essa é a nossa derivação do atributo raiz. Então, olha, primeiro à esquerda. Quem que é o primeiro à esquerda aqui? É x. Beleza. Aí, depois, eu tenho que olhar quem? Olhar o à direita. À direita. À direita aqui, o igual é um símbolo que tem, ele é a raiz, ele não é nova folha. Então, eu tenho que ler, reinicializo o processo aqui. Primeiro, eu vou ler à esquerda, que é o x. Desculpe, o mais. Só que o mais aqui, ele também é um nó. Ele é um nó raiz, eu não posso ler, então eu vou ler à esquerda. Então, leio o A. O nó é o nó folha. Então, olha lá, observe, eu leio X, leio A, depois eu leio B, em seguida, leio a raiz, que é o mais. Tá aqui. Aqui eu leio a direita e a terminaria aqui com a atribuição. Então, gerou esta leitura aqui. E para que façamos o cálculo aqui, nós temos que fazer o seguinte.
isso aqui é uma pilha, né? Então nós temos aqui duas variáveis próximas. Então, A mais B, nós temos que ler aqui A mais B, que está atribuindo valor a X. Então, a leitura dela em pós-ordem está gerando essa notação pós-fixa. Muito bem, nós temos depois um exemplo lá para, acho que numa atividade. Ok, essa notação pós-fixa, então o objetivo dela, facilitar e usar menos memória. Lembrando que algumas vezes, dependendo dos dispositivos que nós estivermos trabalhando, ele tem pouca memória. Aqui nós temos a ideia da notação pós-fixa. Então, a leitura lá em pós-ordem de uma árvore abstrata, nós teremos também a visão de uma notação pós-fixa. É uma forma de representação. Mas eu também posso já gerar direto para uma notação pós-fixa sem árvore. Então, existem algoritmos que conseguem gerar essa notação. Quando trabalhamos, então, com pouca memória, poucos recursos, muitas vezes nós temos que, criando uma pilha, podemos organizar uma equação matemática e até observando as suas prioridades. Observem aqui, esta equação, nós temos A vezes A parênteses, B mais C dividido por D. Eu vou parar aqui a visualização de vocês, vou copiar esse trecho e colocar no Excel para vocês, para a gente fazer um teste com vocês agora aqui. Vou agora mostrar o Excel para vocês. Estamos na notação pós-fixa para que possamos gerar um código intermediário, tá? Esta equação aqui, A vale 2, B vale 3, C vale 4, e o D em questão aqui D vale 7. Qual seria o resultado desta equação aqui? Pode me ajudar aí? Qual o resultado? Aqui seria o resultado. Eu ainda... Nossa. Falem o resultado. Pessoal. Calma aí, professor. É 2? Isso, muito bem, é o 2. O 2 é o resultado, né, deste valor. Então, nós temos aqui, só para que vocês... nós fizemos aqui, então, B mais C. Quem que é B mais C? 3 mais 4. Dá 7. Fizemos aqui 7 vezes 2, 14. Dividido por 7, dá 2. Então, normal, legal. Agora, se vocês fizéssemos esta equação sem o uso de parênteses, qual seria o resultado? Mas ele tem precedência quando Não, tem, né? É matemática que vocês aprendem aí na faculdade. Então, seria primeiro a primeira... Ia fazer a multiplicação, divisão e aí depois a soma. Então, aqui vai dar um número totalmente diferente, né? Vai dar um número até difícil de olhar, porque vai dar 2 vezes 3, vai dar 6, só que vai dar 4 dividido por 7. Vai dar aí um número meio alto, né? Vai dar, na realidade, 5, alguma coisa, 0,5 alguma coisa. Vezes 6, então dá um número diferente. Vou até fazer a conta aqui, só para que nós tenhamos aqui o resultado, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando aqui no momento. Muito bem, então nós temos 4 dividido por 7 vezes 6. Então, esta equação aqui, o resultado dela é este aqui. Olha que diferença, né? Então, os parênteses ali são importantes na matemática, porque existe uma precedência, né, que nós temos que calcular. O que vai ser feito primeiro. Então, na notação pós-fixa, criou-se um algoritmo que possamos empilhar esta equação aí, que ela consiga chegar ao resultado correto, que é o 2 aqui.
Ah, sim. Então, eu vou empilhar essa equação aqui, colocar numa pilha, né, na memória do computador, e eu consigo executar este cálculo aqui sem uso de parênteses, e eu consigo obter este resultado aqui, ó, resultado 2, que é o resultado correto. É isso que nós queremos. Muito bem. Então, como é que nós vamos olhar agora? Vou transferir vocês agora para vocês verem o algoritmo. Está no livro de vocês aqui o algoritmo. Estão vendo aqui a minha tela, né, o livro de vocês. Eu estou na página 204. Na página 204, nós temos aqui um algoritmo que possamos ler esta equação aqui, essa equação que está A vezes A parênteses B mais C, fecha parênteses dividido por D, e que possamos transformar esta nossa equação em uma notação pós-fixa, para que possamos aí, com essa notação pós-fixa, gerar um código intermediário dessa equação de forma mais simples, sem o uso dos parênteses. Então, nós temos o algoritmo aqui. Este algoritmo aqui em questão, ele fará a leitura, né, desta nossa... a informação da nossa equação, e por ele nós faremos, então, a distribuição dos valores disponíveis aqui da equação em si, para que façamos a pilha dele. Tá? Nessa situação aqui, o algoritmo está sendo descrito aqui, só estou fazendo aqui simultaneamente, vou voltar aqui. Observe, nós temos aqui, ó, cria uma pilha vazia, né? Ler os tokens das sentenças de entrada, neste caso temos apenas variáveis, operadores e parênteses. E aqui é um algoritmo, tá? O algoritmo é assim, você tem que ler todo aqui o que está sendo pedido para que fôssemos implementá-lo, né? Então, olha lá, se encontrar no identificador, eu coloco diretamente na saída. Se encontrar no operador mais, menos... É só eu que estou sem ver? Eu não estou sem ver. Que tá na tela. Peraí, eu vou parar de aqui também não está vendo, não. Estou sem a tela aqui. Não estão vendo? E não, agora eu achei que minha internet estava lenta, mas agora está vendo. Agora tá certo. Apareceu? Pode falar aí, tá? Não se preocupem. Não, deixa eu ver. Vocês estão achando que a internet é de vocês ou é a minha? Quem que está atrapalhando? Então, né? Fica nessa dúvida, né, professor? Se é tua, se é nossa. Porque eu também estou em dúvida agora se é minha ou é de vocês. Só vou desligar aqui um aparelho. Quem sabe tenhamos aí uma performance melhor da minha. Não sei se vai cair aí. Eu vou ligar um outro aparelho aqui que tem uma, vamos dizer assim, uma disposição maior para a nossa internet. Só um momentinho, eu vou desligá-lo aqui e ligar o outro. Vê se vai... Oi, pessoal. Sim, tá de boa. Ah, não caiu nada, né? Estão vendo normal. Não, tá tudo certo mesmo. Aqui tá tranquilo. Perfeito. Então tá jóia. Então aqui nós temos então este algoritmo. A leitura desse algoritmo, ele foi exemplificado no material de vocês, ó, tendo essa planilha aqui, exemplifica o que está acontecendo no algoritmo, tá? Então aqui, beleza. Aqui ele fala, ó, se vocês quiserem acompanhar, abram o material de vocês na página 204, né? Aqui ele cria uma pilha vazia, ler os tokens da sentença de entrada. Então o objetivo desse algoritmo, né, executando linha por linha do que está aqui descrito, é criar a anotação pós-fixa desta equação aqui que está em tela, tá? Então, vamos lá. Eu vou, então, transferi-los novamente para o Excel para que façamos o algoritmo. Vocês vão lendo o algoritmo conforme está no livro de vocês, na página 204. Vou só abrir aqui o Excel. Estão vendo o Excel aqui? Sim, né? Sim. Então, perfeito. Então, nós temos aqui, nós estamos lendo esta equação aqui, tá? Vou deixar lá amarela aqui. Nós estamos lendo esta equação. Conforme o material de vocês, observe que o material de vocês tem, na página 205, como se fosse uma tabela, e tendo a entrada, prioridade, pilha e saída. Vou só fazer essas três linhas, tá? Entrada, prioridade, pilha e saída. Aí coloquei pilha aqui, a entrada, a saída e a ação a ser realizada, né? Muito bem. Então, quando a gente trabalha com o exemplo ali, a primeira coisa que nós veremos aqui na nossa pilha
ela estará vazia. Então, estará vazia. Muito bem. Então, quando nós estamos lendo aqui esta nossa expressão, nós vamos ler letra por letra, símbolo por símbolo, sinal por sinal, tudo que estiver aqui descrito na equação. Então, o primeiro símbolo de entrada aqui é a letra A. Vamos colocar a letra A. Tem mais exercício para na questionário de vocês que precisa mexer com a notação pós-fixa, né? Muito bem. Então, a primeira entrada, A. Quando, se nós lermos lá na equação, volta na página 202, então a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma pilha vazia. Em seguida, na etapa 2, ler os tokens das sentenças de entrada. Nesse caso, temos apenas variáveis, operadores e parênteses. E a cada token, se encontrar um identificador, colocar diretamente na saída. Aí a minha pergunta, o A é um identificador? Vamos relembrar lá, o que é identificador? Lembram lá quando nós, na análise léxica, ele pegava caractere por caractere e identificava quais eram os identificadores, quais eram as constantes, qual era... Símbolos, né? Símbolos, né? Então, o que é o identificador aqui no caso? Letra A. Então, ele viu a letra A na saída, tá? Então, A na saída. Fizemos a primeira ação lá. Muito bem. Não tem nada na pilha, continua vazia. Próximo símbolo. Agora ele está lendo a multiplicação, né? Asterisco. Isso. Nesse sentido, olha lá, sem encontrar o identificador, colocar diretamente na saída. Encontrar um operador. Este é um operador, né? Multiplicação. Então, mais, menos, a subtração, multiplicação e divisão. Então, encontramos um operador. Um operador. É isso. Enquanto a pilha não estiver vazia, no topo existir operador com prioridade maior ou igual, ao encontrar, desempilhar o operador e colocá-lo na saída. Em seguida, empilhar o operador encontrado na pilha. A nossa pilha está vazia. Ela está vazia, observem aqui. Então, esse x, essa multiplicação, desculpa, será empilhada. Então, ela foi empilhada. Então, esse foi para a pilha. Aqui nós estamos na pilha. A saída continua igual, nós não mexemos na saída, continua o A. O próximo símbolo a ser lido, deixa eu só aproximar aqui. O próximo símbolo a ser lido, no caso aqui, a entrada, nós estamos na entrada, é o abrir parênteses. O abrir parênteses, como está descrito ali, ó, sem encontrar, estou já na página 205, né? 205. Sem encontrar um A parênteses, empilhar. Então, se eu encontro um A parênteses, eu devo empilhar. Então, vai ficar asterisco, A parênteses. Empilhamos. Muito bem. O próximo, e a saída continua igual. Encontramos um outro, agora já estamos lendo o B. O B, no caso aqui, é um identificador. Segundo o nosso algoritmo, quando trabalhamos com identificador, ele deverá ser colocado diretamente na saída. Então, ficará A, B. A pilha continua ainda com asterisco e abre parênteses. Qual o próximo símbolo aqui? Soma. Soma. Isso. Aí nós temos que olhar no topo da pilha. O que tem no topo da pilha? Tem um parênteses. Então, como tem parênteses, conforme o nosso algoritmo lá, da leitura dele, se ele encontrar um parênteses, abre parênteses, no caso ali, temos que apenas colocar esse mais na pilha. Então, ficará asterisco, A parênteses e mais. A minha saída continua igual. A e B. Bem, nem precisa. O próximo símbolo, C. C é um identificador. Então, a pilha não vai acontecer nada, continua a abrir parênteses, mais. E aqui ficará A, B e C. O próximo símbolo a ser lido é o fecha parênteses. Agora nós temos uma coisa, nós temos que olhar lá o algoritmo. Quando encontrar um fecha parênteses, estou na página 205.
enquanto não encontrar o A parênteses na pilha, desempilhar o operador e colocar na saída, exceto o A parênteses, que deverá ser apenas desempilhado. Então, nós vamos olhar aqui na pilha. O que está na pilha? O topo da pilha é o mais. Depois tem o abre parênteses e tem o asterisco. Então, nós temos aqui o fechar parênteses, vai olhar na pilha, eu tenho que escrever na saída quem estiver na pilha até o abre parênteses. Então, a minha saída está A, B, C, mais, e essa é a minha saída, eu vou desempilhar o mais e vou desempilhar também o A parênteses. Ficou só o asterisco. Muito bem, continuando a leitura ainda. Agora nós encontramos aqui uma barra de divisão. Só um momentinho que não está querendo aparecer aqui uma barra. Eu acho que eu apertei algum botão aqui, que eu perdi a função do meu teclado. Ah, tá, só um momentinho. O teclado tinha desconfigurado. Muito bem, eu vou escrever aqui barra, tá? É porque não está crescendo minha barra, então acho que deu uma probleminha que ela não quer escrever de forma alguma. Muito bem. Então aqui, barra. Quando é encontrada a barra, no caso, eu tenho que desempilhar quem está na pilha, porque a barra, se nós olharmos na precedência matemática, a divisão e a multiplicação são iguais. Então, o que eu farei? Eu posso desempilhar, que está lá, e empilhar a entrada. Então, eu vou colocar barra na pilha e vou tirar aqui, vou desempilhar, no caso, a multiplicação. Acabou, não, ainda tem a letra D, identificador D. Identificador D, então, eu já escrevo ele direto na minha saída, não preciso nem empilhar, segundo o nosso algoritmo. E, por último, coloco a letra D. Minha pilha continua ainda a barra lá. Agora, no último passo, a minha entrada é vazia, acabou. Aí que a minha missão é apenas desempilhar o que está na pilha. Aqui vai ser vazio, então vou desempilhar e a barra irá para a nossa equação. Agora sim, a barra apareceu. Muito bem. Então, a barra está aqui. Aqui eu transformei, então, esta equação aqui, que nós vimos, esta equação, em uma notação pós-fix. E como é que eu faço a equação aqui? Como é que faria o cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma. Conforme a observação aqui, a partir que estejamos encontrando dois identificadores próximos, nós temos que operar com um símbolo que estiver mais próximo dele. Então, nós vamos transformar aqui naqueles valores que eu havia descrito anteriormente para vocês, tá? Vou colocar aqui 2, 3, 4, mais, vezes, 7, barra, tá? Apenas convertir as minhas variáveis para valores. Se eu for fazer o cálculo aqui, então eu faria primeiro 3 e 4 aqui, mais 3 e 4 mais, dá quanto? Dá 7, né? Aí o operador mais some, fica a multiplicação, fica o 7 e fica a barra. Agora, eu vejo 2 vezes 7, porque ó, tem a multiplicação aqui, então é 2 e 7, vezes. Então, 2 vezes 7, 14. 14. O operador de multiplicação some e fica apenas 14, 7 e a divisão. Fazendo 14 dividido por 7, encontraremos 2, que é o resultado correto da nossa equação. Pessoal, conseguiu entender a notação pós-fixa? Que eu posso, então, com essa anotação aqui, sem o parênteses, se eu fizer o cálculo aqui com os mesmos valores que fizemos anteriormente, obteremos o resultado correto desta equação aqui usando parênteses. Conseguiram ver isso? Alguma dúvida? Não, enxergar a gente consegue, mas dá um trabalho, né?
Então, é verdade, muito bem observado, Slaine. Esse trabalho acontece porque nós, esse trabalho repetitivo, né, de ficar olhando o que faz o algoritmo, a leitura símbolo por símbolo, para nós é uma coisa trabalhosa e demorada, né? Mas para o computador que trabalha... Professor, vou pedir licença por 30 minutos, tá? Desculpa atrapalhar. Vou pedir licença por 30 minutos, tá? Eu já volto. tudo bem. Tá Tá, bom? joia. Obrigado. Muito bem, então aqui realmente deu um trabalhinho, mas transformamos então esta nossa equação em uma notação pós-fixa, tá? Então isso aqui, eu sem o uso dos parênteses, eu consigo fazer com que esta equação aqui tenha o mesmo resultado dessa que matematicamente a gente consegue descrever na linguagem de alto nível, né? Aqui nós estamos trabalhando em baixo nível, então não podemos usar parênteses, então podemos usar apenas operadores simples, e que façamos a equação usando a precedência matemática, na qual a soma tem menos prioridade que a multiplicação e do que a divisão. Tá? Então executamos o algoritmo aqui, vocês depois poderão rever isso aqui na nossa gravação. Tá? Vou voltar lá para a aula. Já está acabando essa aula aqui, para começar a outra daqui a pouco. Muito bem, vamos voltar aqui. Não é esta. Vou aqui mostrar aqui. Muito bem, então, nós vimos a notação pós-fixa. Olha lá, nosso exemplo aqui, A vezes A parênteses, B mais C, fecha parênteses, barra D. Usando aquele algoritmo, transformaríamos esta equação na notação pós-fixa, ou a notação polonesa, tá? Nesta instrução aqui, A, B, C mais vezes D, barra. Isso daqui, usando a forma como eu calculei, obtenho o mesmo resultado desta equação aqui, sabendo que o computador executa de forma sequencial e nós não poderemos usar esses parênteses para o cálculo. Então, simplificamos para esta visão aqui. Vocês lembram lá, deu igualzinho, né? Conforme o que eu mostrei no Excel, apresentou igualzinho a notação pós-fixa. Muito bem. Então, nós vimos árvores sintáticas abstratas. Usamos, então, para fazer árvores abstratas, uma estrutura de tabela hash, na qual temos o nó, onde é armazenada a identificação, o token, o lexema, desculpem, o token, lexema e o tipo de dados. E o nó também, que ele estará vinculado. Notação, a árvore sintática abstrata, é uma forma de representação de código intermediário. Temos também, então, a notação pós-fixa, que é usada principalmente, caso o exemplo fica mais claro, quando usamos um recurso de uma equação, né? E nessa equação, conseguimos simplificá-la de uma forma que não precisemos usar parênteses, e mesmo assim a equação obterá o resultado adequado após a identificação da notação pós-fixa. E por último, a identificação, o código de 3 endereços. Essa é uma outra forma também de estarmos obtendo resultados para a geração do código intermediário. Neste exemplo aqui, temos a característica de estarmos também quebrando equações de forma que simplifiquemos elas e possamos quebrar aí no máximo em 3 endereços por execução. No segundo momento, nós veremos alguns exemplos de um código intermediário gerado pelo Java, e nós veremos que a identificação em 2 endereços simplifica a conversão para a linguagem máquina. A linguagem, quando a gente está trabalhando em alto nível, observem aqui, o código fonte em alto nível. Aqui nós temos uma equação, para a gente isso aqui é bem simples, né? Só que quando estamos convertendo isso aqui em linguagem máquina, a linguagem máquina não tem recursos de estar estabelecendo, né, a observação aqui dos parênteses, né, para que possa ser feito primeiro, no caso, a equação da soma, para depois a multiplicação. Essa situação aqui de estarmos colocando em uma linha muitas informações que existe uma recorrência nessa equação, né? Ela precisa ser feita de forma separada para que se obtenha o resultado. Quando trabalhamos em código de máquina, nós temos que tirar essas recursividades, né?
Então, nesse sentido, quebrar este código aqui, esta linha aqui, em código em 3 endereços, gerariam 3 linhas. Se nós observarmos aqui, nós temos uma constante aqui, o 40, que foi armazenada nesta variável T0. Então, 40 foi armazenado T0. O B aqui em questão está entrando na soma, né, mas ele soma com T0. Esse T0 é uma constante, que é o 40, mais B, que é passado para T1. T1 multiplicado com A é armazenado em T2 e o T2 ele é atribuído a X. Então, com esta informação aqui mais simplificada da nossa equação, não foi utilizado nenhum recurso duplo para que possamos, eu falo duplo é o seguinte, não tem recursividade, né? É somente 3 endereços, ó, um valor recebendo e uma operação do lado direito do sinal de atribuição. Então, nesse sentido aqui, usamos apenas 3 locais da memória por vez para o trabalho desse código de 3 endereços. Então, isso aqui também, quando pensamos em estar gerando um código intermediário, quebrar equações mais complexas, dependendo até da própria nossa gramática, a variação que teremos poderá gerar uma informação em uma linha que ela é desdobrada em várias outras, para que possamos aqui, no código intermediário, obter um melhor resultado de alocação de espaço e de memória e que seja executado aí sequencialmente o que deve ser feito nessa equação. Então, em código de baixo nível, não temos a possibilidade de estarmos setando numa equação que deve ser feito primeiro. Então, para isso, nós temos que sequenciar essa equação aqui de uma forma que ocupe menos recursos de memória e que seja executado na sua ordem correta para que obtenha este resultado aqui. Nós temos um if aqui também, um exemplo de um if simples, em que nós temos uma condição e aqui apenas um y recebendo y mais 1. E quando usando o código de 3 endereços, nós temos o if, a nossa condição aqui, nós temos o goTo, ou seja, ele vai seguir para R1, que é esse goTo que ele vai para o final aqui. Ele entra aqui, T3 é uma constante, que é 1, que está aqui. O y mais T3 passará para T4 e T4 atribuindo a y. Então, por aqui, nós conseguimos quebrar. Evidente que aqui aceita otimização, tá? O código aqui gerado em 3 endereços pode ser otimizado. Se vocês observarem, esta linha aqui ela não é necessária. Se esse T4 eu substituísse pelo Y, já seria o suficiente. Mas, como aqui ainda estamos na fase de estarmos organizando o código na estrutura intermediária, isso não aparece para vocês, né? E fica ainda um recurso a ser desenvolvido na nossa próxima aula, que vai ser depois do intervalo, né? Muito bem. Então, aqui nós temos, então foi descrito para vocês os 3 mecanismos para que possamos gerar nosso código intermediário, tá? Então, esse código intermediário, ele poderá, então, seguir aqui as árvores sintáticas abstratas, que vocês viram ali, que tem que ser lida na ordem, na pós-ordem de leitura, para que essa árvore sintática abstrata possa obter uma execução adequada de uma equação, por exemplo. A notação pós-fixa, na qual vocês viram o algoritmo ali, nós demonstramos no Excel como organizar este algoritmo e que tenhamos o mesmo resultado. E no código de 3 endereços, vocês apenas devem quebrar equações que ocupem por linha, no máximo, 3 endereços da memória. Tá? Isso aqui não foi demonstrado em um algoritmo, mas aqui vocês teriam que pensar, então, em quebrar este código, que está aqui descrito, como esse exemplo aqui, o primeiro, em 3 locais de armazenamento de memória por linha, no máximo. Tá? Neste caso aqui, nós temos só um endereço sendo atribuído. Aqui nós temos os 3 endereços e 2 endereços de armazenamentos aqui que estão sendo utilizados nessa última linha. Tá? Então, isso aqui é o código de 3 endereços, então faz parte da geração do código intermediário. Alguma dúvida, pessoal? Não. Alguém queira falar algo? Não? Não, acho que não.
Opa, tinha cortado o som, né? Errei aqui. Desculpa. Essa anotação pós-fixa que eu fiz o algoritmo para vocês, passo a passo, dentro do Excel, é possível também executar este algoritmo via uma descrição que está no material de vocês de um código, tá? Que vocês poderão implementá-lo dentro do NetBeans. Eu vou mostrar esse código em funcionamento, que ele também consegue obter a anotação pós. Tá? Eu vou mostrar agora a tela do meu NetBeans. Estão vendo já a tela do NetBeans? Sim, sim. Perfeito. Aqui, nós temos aqui a nota infixa. Na verdade, ele converte em pós-fixa. Tudo bem. Então, aqui nós temos uma classe convert. Essa classe convert, ela vai ler o que nós fizemos lá. Lemos item por item da equação e que possamos transformá-la numa notação pós-fixa. Então, vai ler item por item para que possamos transformá-la em uma leitura pós-fixa. Foi criada uma estrutura em pilha, tá? Essa estrutura em pilha que está aqui... Deixa eu abrir ela aqui, que ela está com dificuldade de abrir aqui, só um momento. Essa estrutura de pilha utiliza aqui o Currency Hash Map, que é uma tabela hash para que possamos usar a questão da pilha. A pilha é uma estrutura de dados em que o primeiro que entra é o último a sair. Estranho, né? Mas essa é a forma. Quando a gente entra na pilha, o primeiro que entra é o último que sai, né? Sempre vai sair o primeiro. Quem está no topo da pilha sairá dessa leitura, né? Então, aqui é feita uma estrutura de pilha, na qual usamos empilha e desempilha, como eu fiz ali no algoritmo para vocês. E aqui eu posso, então, digitar uma equação, e essa equação que eu digitar, ela estará sendo transformada numa notação infixa para pós-fixa. Eu vou executá-lo aqui para que vocês vejam. Eu farei uma equação aqui. Ah lá, digite uma expressão infixa. Atenção, cada símbolo deve estar separado por um espaço entre eles. Então, vou digitar aqui uma notação infixa. Então, farei aqui, ó, A vezes, abre parênteses, B menos C vezes E mais E vezes F. Estão vendo? Viram a equação aqui, minha? Conseguiram enxergar? Tá clara a tela? Sim. A tela tá pequena? Como é que tá a situação? Já viram, né? Então, essa é infixa. Ah, ótimo. Estão vendo aí, né? Então, aí na infixa, se eu digitar isso aqui agora, lá, A vezes, aqui existe uma equação que existe precedências, né? Só que eu coloquei de parede que deve ser feito primeiro. Então, o que estiver aqui em B menos C tem que ser feito primeiro. Depois, eu tenho que fazer o que está D mais E, para que depois eu faça as multiplicações. A multiplicação é diferente, né? Eu posso fazer em qualquer ordem. Eu vou executar isso aqui. Executar o arquivo, ele vai transformar para mim, ó. Opa! Não. Vou só dar um enter aqui, já tinha transformado. Observa, ele converteu para mim aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Olha, aqui, esse foi o código que eu digitei. Esta foi a minha equação. Só que aqui ele não transferiu, ele deu erro, hein? O algoritmo está com erro aqui. Vou fazer de novo. Não ficou bom isso aqui, não. Vamos colocar aqui. A, não sei se... eu tenho que dar espaço. Eu errei do espaço. Vezes B menos C vezes B mais E dividido por F. Agora sim, eu acho que esqueci de dar espaço aqui. Aí eu vou dar um Enter. Ah lá, ele já transformou para mim, ó. Esta equação aqui é a equação pós-fixa desta que eu digitei aqui. Interessante, né?
Tem um exercício no livro de vocês, eu vou mostrar o exercício para vocês agora, que se vocês executarem esse algoritmo, vocês terão a opção correta a ser marcada na atividade. Só um momento, estou chegando na atividade aqui. Estão vendo a atividade aí? Há 3 formas de representação intermediária. Tá vendo? Sim? Apareceu agora. Ainda não, Apareceu? ainda não, professor. Tá. Ainda não. Tá. Aguenta firme, já aparecer. Apareceu? Peraí, uma manivela aqui hoje. Não apareceu ainda não. Mas vai, pode Ainda mandar aí, não? então. Ainda não. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Beleza. Compartilhei de novo. Verifica se apareceu, por favor. Agora sim, professor. Deu tá tudo certo aqui. Agora apareceu, né? Agora sim, Eu já vai. só vou registrar um momento aqui. Como agora ficou um bom número de alunos, eu vou registrar um momento aqui que vocês estão em aula, tá? Para que nós tenhamos uma visibilidade aí. Só um momentinho que eu estou registrando agora. Registrado. Muito bem, então vendo o exercício aí? Há 3 formas para representação intermediária: AST, notação pós-fixa e código de 3 endereços. A notação pós-fixa também é conhecida como notação polonesa reversa. Dada a expressão infixa, há parênteses 3 vezes 7, mais 2, vezes 15, fecha parênteses, mais 81, menos 4. Qual a representação pós-fixa desta expressão? Qual é a letra correta? Naquela questão lá, tem que ser naquela questão, né, professor? Oi? Isso aí foi naquela questão lá, caiu essa pergunta aí, né? Isso. Mas aí, qual foi a letra E. vocês querem marcar? Oi? Eu chutei a letra E, né? É? Isso mesmo. Muito bem. Alguém? Todos concordam? Acho que sim, todos devem concordar, né? Tá todo mundo certo. Muito bem. Então, o que eu vou demonstrar para vocês? Agora eu vou testar. Eu tenho o algoritmo aqui. Eu vou testar se está correto, tá? Eu vou voltar aqui para o meu algoritmo. Lembra que eu codifiquei aqui. Eu vou testar aquele exercício para ver qual é a opção correta, né? Vocês estão com o livro aberto, né? Aquele exercício está na página 208. Livro 218. Na página... Opa, isso. Muito bem, 218. Perfeito. 218. Eu só queria ver se vocês estavam atentos. Estão. Beleza. Então tá bom. Agora eu vou digitar aquele código aqui. Não deu certo, eu vou ter que digitar mesmo. Então tá. Falem para mim aí. A parênteses. 3. 3, 7. 3 vezes? Vezes 7. Mais 2. 2. Vezes 15. Vezes 15. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Mais 81. Mais 81. Menos 4. Menos 4. Então, olha, vai ter que voltei. testar resultado aí. A letra C, né, Jamil? Sim? Letra E, pô. Letra E. Letra E? E. Ah, tá. Letra E, né? Ah, Chutei. perfeito. Vou dar um enter aqui. Saiu a letra E aqui embaixo no resultado? Só letra A, né? Ah, saiu letra A. Então a letra A que é correta. Errei feio. Então, Viu que esse algoritmo já vai dar a resposta disso aí para vocês. se eu tivesse o algoritmo aí, eu tinha acertado. Beleza. Então é isso aí, tá? Então só para demonstrar que tem um algoritmo aí no livro que vocês poderão tentar implementá-lo
Aí vocês terão essa codificação aí, podendo digitar uma anotação infixa e ele responder para você uma anotação pós-fixa. Muito bem, então faremos um pequeno intervalo agora. Daqui a pouco a gente retorna, tudo bem? Retornaremos então às 20 horas e 45 minutos, tudo bem? Beleza, acabei de chegar. Beleza. Falou. Ah, então tá jóia. Então daqui a pouco retornarei. Até mais.